Preparados para a nossa live? Aqui estamos cheios de coisas. Espero que você esteja aí com o seu caderninho. Folhas. Café. Nós vamos conduzir, para quem já está acostumado, com o Paolo, que ele é o nosso convidado especial, claro, óbvio. E ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, se você não conhece, o que ele faz, como ele faz, qual é a fé dele e como ele usa a arte que ele, é claro que é arte, né? Então a arte que ele trabalha no meio cristão, como que ele faz para ganhar vidas para Jesus, né? Para alcançar vidas através do trabalho dele, que é incrível, é maravilhoso. E enfim, mas eu vou deixar para ele falar. Ele vai falar uma parte, teoricamente, uma parte de teoria, né? Um pouquinho de como funciona, o que ele faz, e também à luz da Bíblia, como que ele conduz o trabalho dele, né? Como Deus o tem conduzido nesse tempo. E uma parte prática. Por isso, se você não separou ainda uma folha, um caderno, um papel de pão, alguma coisa para você rabiscar, um lápis, um graveto, sei lá, gente, arruma alguma coisa aí, porque a gente vai sim ter uma parte prática. E claro que bem rapidinho, porque 1 hora, né, passa tão rápido. Mas enfim, é isso. Olá, Joia! Bom, Tudo jóia, graças a Deus. Prazer falar com vocês. prazer. Espero que seja um momento de muito crescimento. Estou aqui com o meu café personalizado. Mas é chique, Aí, Neguinho. é humilde. Que linda. Linda. Tô super esperando você lançar pra gente poder comprar. Ah, tá. Em breve vai ter aí para vocês. Mas olha só. Prazer estar com vocês. Espero que seja um momento de crescimento. Espero que eu saia melhor, saia maior em Deus com o aprendizado. E todo mundo que está aí também possa crescer através desse diálogo singelo, mas abençoador, né? Amém, com certeza. Vocês me guiam aí, tá? Eu tô à mercê de vocês. Não, tranquilo. Não, sem muitas, né, delongas, como a gente tinha até já conversado previamente, acho que a gente pode só conduzir com relação àqueles tópicos, né, que a gente tinha comentado, eu já comentei aqui com o pessoal também, de você compartilhar, claro, a sua história, um pouquinho da sua história, um pouquinho da técnica, né, que você usa no dia a dia, como que você trabalha e que arte que você trabalha, que a gente, né, claro que divulgou, todo mundo já tem uma ciência, mas seria legal você falar bem sobre isso. E depois, né, como que você insere isso, ou como você vive isso no mundo cristão, né, na sua fé e propagando aquilo que realmente Deus tem colocado no seu coração, no dia a dia. E depois, se você conseguir, né, se você puder nos dar o gostinho de ter um pouquinho da prática, né, da sua arte, daquilo que você usa. A gente sabe que você também dá aulas, né, então seria bastante legal a gente ter aqui, mesmo que rapidinho, se desse certo tempo, um gostinho de como que é. Sem problema. Então vamos por parte. Então, se vocês permitirem e quiserem, se passar o tempo também não tem problema nenhum. A gente volta aqui, se a gente não concluir qualquer uma dessas missões. Bom, tópico 1, né? Como que eu surgi no Instagram? É essa a primeira pergunta? Tópico 1, como que eu surgi no Instagram? O maior é no Insta, né, Paulo? Ou assim, conta pra mim como que sua vida... Beleza. Bom, então, profissionalmente, eu sempre trabalhei no ramo da arte. Desde os 15 anos, eu comecei como design. E foi curioso, porque eu estava em casa, com 15 anos, um amigo da minha mãe passou, viu um desenho meu esboçado em cima do sofá e falou assim, ué, quem que desenhou isso aqui? Aí minha mãe falou assim, foi meu filho. Aí ele falou assim, eu vou querer para trabalhar comigo, porque ele trabalhava no ramo de moda. Aí eu passei a fazer as estampas da camisa dele. A partir daí eu segui profissionalmente, fiz os cursos, né? Primeiro eu fiz design gráfico profissional, depois eu me formei em artes visuais mesmo, licenciado em artes visuais, e
desse primeiro passo, eu trabalhei nesse ramo de arte e principalmente na arte gráfica. E quando eu formei, antes de eu formar, eu migrei para a licenciatura. Comecei a dar aula de arte, prefeitura, escola. E isso despertou, foi aí que despertou em mim basicamente o chamado, né? Porque esse processo de professor também acompanhou o meu processo de conversão. E o meu anseio de falar do amor de Deus era muito grande. E eu usava muito o gancho das minhas aulas para falar do amor de Deus. Aí, depois das aulas, era bate-papo com os alunos, era conversa com os alunos. Então, eu criei um vínculo de amizade com os meus alunos. E isso foi muito fácil inserir o reino de Deus através dessa intimidade. Pois bem, quando eu recebi uma proposta para ser ilustrador numa empresa, eu tive que abrir mão da licenciatura, do ambiente escolar, e isso me causou uma tristeza. Porque eu perdi esse contato, essa ponte do evangelho. E eu precisava disso para alimentar o meu próprio evangelho, o evangelho em mim, né? E isso me fez muita falta, me trouxe até uma certa tristeza. E foi aí que o Instagram surgiu, porque ele veio para suprir isso. Eu queria continuar anunciando o evangelho de Deus. Eu nunca imaginei que a minha página ia alcançar essa proporção. Eu fiz só para esvaziar a vontade mesmo. Só que o Senhor já planejava tudo, vocês vão entender isso, sei lá, se não for hoje uma outra oportunidade. O Senhor já havia tido como promessa de que minha arte ia cruzar os 4 cantos do mundo. E aí depois a gente entende, uma coisa liga a outra depois, né? E aí, graças a Deus, para a honra e glória dele, hoje a arte, o Rabisco, né, a página, alcança aí mais de 8 países, é traduzido para 2 idiomas, mais de 2 idiomas. Então, é um cumprimento. O Instagram nasceu para suprir uma vontade, mas também é um cumprimento de uma promessa. Legal. Porque quando eu recebi essa promessa, foi num culto, eu estava ministrando uma arte profética, num culto, durante o louvor. Legal. E aí, eu estava todo sujo de tinta, vou resumir para vocês, eu estava todo sujo de tinta, saí para limpar os pincéis, para limpar a minha mão. E o pastor, que na ocasião estava pregando o culto de jovem, era de fora, era do estado do Rio de Janeiro. Eles mandam me buscar, volta, o pastor está te chamando. Isso antes do Instagram surgir, antes de tudo isso surgir. O pastor está te chamando. Aí eu subo lá sem entender nada, o pastor me chama e falou assim, foi você que fez essa arte aqui? Foi um quadro de 2,5 por 1,5, grande, feito a tinta a óleo. E aí o pastor me chama e fala assim, olha, Deus manda te dizer, foi aí que ele falou, Deus manda te dizer que a sua arte, Deus vai usar a sua arte para correr os 4 cantos do mundo. E você pegar o evangelho através dela. Ele falou no altar. Eu me derramei de pranto, mas depois eu fiquei entendendo assim, o Senhor vai me fazer viajar? E aí eu fiquei me perguntando assim, como que eu vou viajar pelos 4 cantos do mundo? E aí o Senhor me surpreendeu com o Instagram. Então foi basicamente esse percurso resumido, porque a história é longa, que eu vim parar aqui nas páginas do Instagram e que me permitiu hoje estar conversando com vocês 3. Se não fosse isso, eu não estaria aí conversando com vocês 3. Sim, essa é a primeira pergunta. Agora, a outra... Me ajuda aí, tá, gente? A outra pergunta qual é? Ah, tá. Como que eu uso isso a favor do reino, né? Por que eu uso? Tá. O conceito de herói é uma essência minha de criança. Porque antes de eu me converter, eu gostava de quadrinhos, gostava de cultura pop, gostava de heróis. E quando eu me converti e eu tive essa vontade de denunciar o reino através das minhas artes, eu quis juntar a soma das 3 coisas que eu mais amo. Desenho, cultura pop e o Senhor. Então eu fiz esse compilado de conceitos e usei os heróis. E até porque também, eu descobri isso depois, né? O Senhor vai criando estratégias na nossa alma, no nosso íntimo, antes da gente ser revelado. Eu descobri depois que o alcance de pessoas não cristãs era muito mais consolidado com os heróis. Porque tinha gente que conhecia o Hulk, mas não conhecia Jesus.
Verdade. E aí ele ia na página por causa do Hulk, e o Hulk apresentava Jesus para ele. Então é muito interessante isso. Foi uma estratégia que o Senhor vai soprando nos nossos ouvidos, sem a gente perceber. Então eu já tive casos assim, de criança, que, inclusive essa camisa do Hulk que você está usando, essa camisa foi um instrumento. O que acontece? Deixa eu contar uma história para vocês. Tinha um menino, ele é sobrinho de uma menina que seguia a página. Uhum. Ele estava, assim, com um comportamento muito estranho em casa. Agressivo. E aí a família dele sentiu necessidade. Gente, tem alguma coisa acontecendo com essa criança. A gente precisa falar de Deus para ele. Porque né, é uma coisa, assim, anormal esse comportamento dele. E aí, toda vez que elas anunciavam o reino de Deus para ele devia ter uns 5, 6 anos. Ele falava assim, eu não gosto de Jesus. E ele gritava, a menina gravou um áudio para mim e me mostrou. Eu não gosto de Jesus. Jesus é feio. Desse jeito. E aí, isso machucou o coração dela. E aí ela viu na página uma estratégia, porque ele era fãzão do Hulk. Ele não gostava de Jesus, mas ele gostava do Hulk. E aí ele tinha muita dificuldade com Jesus, mas gostava muito do Hulk. Uhum. Ela viu uma oportunidade. O que ela fez? Ela comprou uma camisa do Hulk e entregou para ele com essa aqui. Não é essa não. Agora que eu vi essa daqui, ó. Eu lembrei agora. É essa a primeira, dos Vingadores, isso. Que o Jesus estava no meio. Isso, essa. Que Jesus estava no meio. E aí, ela foi explicando através da camisa. Ele falou assim, ó, Hulk é forte. Mas olha só, o Hulk está olhando para Jesus e está ouvindo Jesus. E aí, o que aconteceu? Depois, ela me manda de novo um outro áudio falando assim, que ele falando que Jesus era mais forte do que o Hulk agora. Então, quer dizer, foi uma estratégia, eu chego até a arrepiar, foi uma estratégia abençoadíssima. É sensacional. Tá na página esse trecho, eu salvei o trecho dele que ele fala sobre o Hulk, eu salvei, inclusive tá na página do Instagram, depois vocês olham lá para vocês confirmarem. Eu disse aqui pra Carol, eu falei, eu já ouvia em algum lugar, eu acho que você já ia perguntar se você não tinha postado, porque eu me lembro. Eu coloquei. E algo que Isso. até um adendo aqui, pro pessoal que não conhece ainda, se você ainda não curte a página do Paulo, gente, por favor. E assim, o conteúdo, Paulo, que eu acho muito, muito relevante na sua página e naquilo que você posta, o trabalho que você faz, é que não são só desenhos. Sempre tem um texto muito rico. Um texto muito cheio de palavra de sabedoria, de Deus mesmo. Que a gente sabe. Amém. Não, claro que não desmerecendo a sua pessoa, até porque a gente gosta muito do seu trabalho e é você que Deus usa dessa forma. Mas assim, a gente sabe de onde vem. A gente sabe que essa sabedoria, palavras, aquilo que você busca, é muito de Deus. E isso eu acho que é o mais legal, o mais impressionante. Além de uma arte de excelente qualidade, de um trabalho muito impecável, que assim, muito longe de mim, porque eu fico bem para trás dos palitinhos, sabe? Então é algo que realmente pega as pessoas, porque aí quando você abre a imagem e você vê aquele texto, né? Que tem conteúdo, que tem relevância, eu acho que isso faz muita diferença, né? E é Amém. Vidas. Sim, é porque o Senhor me direcionou para uma estratégia um pouco diferente. A primeira é o seguinte, eu não expressar ele machucado. Sim. Eu expressar ele sempre sorrindo, colorido. Essa é a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração. A segunda, ele com as vestes mais simples, para a gente entender que ele, além de ser Deus, poderoso, dono de tudo, ele é humilde, ele é simples, é uma essência dele, é um princípio que ele quer passar para a gente, simplicidade. Legal. E uma outra coisa, ele não com aquele estereótipo loiro do olho azul, ele moreno, do cabelo crespo, do nariz grande. Então são estratégias que o Senhor me trouxe e
E eles, embora estejam com o herói, os heróis sempre se curvando a ele. O herói dos heróis. É fantástico. Então, e em contrapartida, o que você falou sobre os textos, de fato, eu tento conduzir segundo o que o Senhor me mostra primeiro. E muitas das vezes, o que o Senhor me mostra é um puxão de orelha, porque ele começa por mim primeiro. Ele me puxa a orelha. Então, isso transforma em arte e eu exponho, eu traduzo isso para vocês também. Vocês, assim, as pessoas. Só que aí que existe um grande problema. É uma coisa que me deixa um pouco triste também. É porque as pessoas estão acostumadas a só receberem aquilo que conforta elas, que faz parte do ego. E quando eu posto uma coisa que exige um pouco mais de sair da zona de conforto, a relevância é assustadora em relação a uma piadinha, em relação a uma arte um pouco mais gratuita. Eu até postei isso, foi um desabafo mesmo da gente, porque o meu conteúdo cresceu, mas a minha intenção é a mesma. A intenção que eu tenho é a mesma quando eu tinha 10 pessoas lá. Então, o número, glória a Deus, porque me permite levar para mais pessoas. Mas o número, ele não faz parte do meu inconsciente, ele não faz parte do meu alvo. É uma consequência. Mas eu jamais posto uma coisa pensando em quantas curtidas vai ter, em quantas pessoas eu vou trazer, quantas pessoas vão seguir. Não. E aí, quando eu vejo que as pessoas não querem ser confrontadas, eu fico muito triste, porque elas querem que eu poste aquilo que elas querem receber. E nem sempre o Senhor me pede para fazer isso. Em contrapartida, existe uma consequência. Eu perco relevância. Por exemplo, eu estou num processo de trabalho muito profundo agora. Eu estou trabalhando em 2 lugares. Um como ilustrador de marketing, o outro ilustrador de coleção. E eu acabei não tendo um pouco de dedicação na página como deveria. Se eu deixo de postar, as pessoas acham que a página não serve mais. Aí começa a deixar de seguir. Então, quer dizer, existe esse conflito entre você ouvir a voz de Deus e entre você ser dependente do que as pessoas querem que você mande para elas. Só que isso não vai acontecer. Me desculpe, mas isso não vai acontecer. Em consequência, algumas pessoas saem, outros entram, percam relevância, ganham relevância, mas é uma triste realidade que as pessoas querem ser sempre massageadas. E a gente tem que mudar esse pensamento. O Senhor muitas das vezes quer transformar a gente. E muito desse... Pode concluir, pode falar. Na verdade, quando o crescimento, o amadurecimento, ele vem através da correção, né? A gente cresce, e isso não é só fisicamente, né? Na vida dia a dia. Na vida espiritual isso é muito verdade. Lógico. Deus vem e nos dá um puxão de orelha, Ele nos corrige, Ele nos faz voltar para o caminho, né? É claro que a gente muitas vezes não fala, ai, que delícia, né? Esse puxão de orelha, que agradável. É legal, né? Isso. É importante a gente entender e discernir que aquilo é necessário, né? Ser Exatamente. mesmo, né, Paulo? Mas você sabe que aquele meme que tá meio famoso agora, do você não está preparado para isso? Eu não sei se você chegou a dar uma olhada. Eu não conheço esse, não. Mas é um exemplo. Café é melhor do que chocolate. Você não está preparado para essa conversa. Exato. Eu acho que esse meme é muito real também na nossa visão, assim, como igreja e como cristãos, né? Muitas vezes as pessoas que nos enxergam, que nos veem, não estão preparadas para isso, né? Não estão preparadas para serem confrontadas. Exato. Nossa, eu já tô na estatura do varão perfeito e você não está preparado para mim, não. É porque, talvez, eu não sei, eu vou interpretar dessa maneira para eu ficar menos preocupado. Talvez, será que as pessoas pensam que eu estou exortando sem me colocar na visão?
Só que eu me preocupo muito com isso. Até no meu texto que eu coloco, eu faço assim, ó, a começar por mim, o Senhor fala isso, isso e isso. Então, eu tento tirar todas as brechas de parecer o super santo, né? Porque ninguém é super santo. Eu também não estava preparado para isso quando eu ouvi, né? Exatamente. O Senhor, vem primeiro na gente, né? Isso. Se eu passei para alguém, é que eu fui ministrado primeiro. Sim. Nenhuma das minhas artes ali é gratuita. O Senhor ministrou para mim primeiro. E eu só passei. Ó, eu aprendi aqui, então eu vou tentar passar o que eu aprendi. Será que vocês podem pegar em nome de Jesus? Mas não, eu não sei. Eu quero tentar pensar por esse lado para ser mais positivo. Será que eles acham que eu sou super santo? Mas... Mas eu vou sugerir que não, sabe por quê? Porque outro dia eu coloquei uma piada lá. A piada do Flash piadista. Ele fala assim, qual foi o personagem da Bíblia mais analfabeto? Aí depois ele responde assim, Jacó, porque ele amava Raquel, mas não lia. Então, quer dizer, esse desenho teve um alcance absurdo. Mas se você pensar bem, depois é óbvio que eu não quero fazer uma coisa gratuita. Depois eu explicava, né, que Jacó tinha 2 mulheres, a Raquel e Lia, no Antigo Testamento. Então tinha uma lição por trás. Mas o conteúdo principal era uma piada. Era uma piada. E essa piada teve uma relevância incrível. Não sei quanto. É praticamente o triplo dos comentários do que uma exortação. Mas não tá errado, gente. Não pode ser assim, não. Eu fico preocupado com isso. É mais fácil a gente compartilhar aquilo que é engraçado, aquilo que tá, né, meio maquiado. Tem todo um puxão de orelha, né? No fundo, sim, na essência, tem um puxão de orelha. Mas como ele tá meio, né, maquiadinho ali. Tá na zona de conforto, né? Com a almofadinha, né? Aí a gente compartilha aquilo que a gente pega e faz. Você fica só pra você. Guarda, né? Guarda. Vai ser. Exatamente. A gente tem que sair um pouco da zona de conforto até para ensinar o outro, né, gente? Mas, enfim. Aí é aquilo que eu falei. Eu tenho um caminho perfeito, a fórmula perfeita para ganhar seguidor. Mas esse seria o péssimo caminho para eu ganhar cristão. Entendeu? Então, se eu continuar nessa fórmula, a página fica lotada. Mas eu vou estar com muita gente vazia de Deus lá. Eu não quero isso. Entendeu? Eu quero que as pessoas cresçam comigo. Ali é uma página de aprendizado, uma família. E eu cresço com a pessoa cresce comigo. Então, eu não posso me render a esse tipo de conteúdo, entendeu? A hora que uma vez ou outra é bom brincar. Igualzinho eu fiz um desenho da Tempestade do X-Men, passando a roupa e Jesus segurando o mutuado de pano. Aí a frase era, com Jesus do lado a tempestade passa. Tem uma lição, mas é um pouco gratuito também. É um trocadilho. Tem uma lição ali, mas as pessoas só querem isso. Então, tipo assim, ora o Senhor me sopra no meu ouvido uma coisa legal, divertida. Mas ora o Senhor me sopra um puxão de orelha. E confronta a gente também. Mas é isso. Deus vai rompendo em fé. Tem uma pergunta que talvez, não sei, o pessoal que te segue não tenha acompanhado, que te segue, né? Que está começando a te seguir agora, mas algo que eu acho muito interessante, que você sempre diz e que está sempre muito vinculado à sua página e tudo que você faz, do Recicle Amor. Explica um pouquinho pra gente, assim, até rapidinho, não sei como você vai conduzir aí, mas se você conseguir explicar pra gente o que significa isso pra você, como surgiu e como que você enxerga isso quando você fala isso. Vamos reciclar, amor. É porque primeiro uma necessidade do mundo. O mundo tá carente de amor. O mundo tá carente do amor. Mas eu gosto de criar frase, eu gosto de criar texto, eu gosto de escrever. E tem uma frase minha que eu falo assim, amor é muito mais fácil que paixão. O problema é que as pessoas escolhem se apaixonar e não amar. Então, quer dizer, as pessoas têm um amor na simplicidade. Ele está aí.
a gente precisa, para ele se renovar, só reciclar ele num gesto de aperto de mão, reciclar ele num bom dia, reciclar ele na educação, reciclar... Porque esses tipos de situação, esses tipos de gesto, essa reciclagem de amor, é um evangelho plantado sem você ler um versículo. Você está falando do amor de Deus e você não está necessariamente falando de Deus. E as pessoas vão notar a diferença em você e vão entender. Mas por que esse menino é diferente assim? E aí eles vão entender. Aí vai chegar a oportunidade de vocês falar, olha, eu conheço um Deus que me mudou. Então, quer dizer, esse reciclar amor é essa a intenção, entendeu? É de você se renovar como gente todos os dias. Reciclar o seu gesto, reciclar o seu caráter, reciclar a sua moral. É por isso que eu falo, gente, a gente está aqui um para aprender para o outro. É um leão por dia que a gente tem que matar. Ninguém é perfeito. A página, esse que vos fala, é o pecador que quer se renovar todos os dias. Ele quer se reciclar todos os dias. Então, por isso. E quando você se recicla, você melhora. E quando você melhora o vizinho, que melhora o vizinho, que melhora o vizinho, que melhora a rua, que melhora o bairro, que melhora a cidade, e que não, por que não, o país e o mundo, né? Então a gente tem que... Essa reciclagem, ela é uma correntinha também, simples, né? Eu já tive muitas experiências assim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim, muito importante. Tem um rapaz, eu tô em obra, eu tô em construção agora, o senhor permitiu, graças a Deus, estar na minha casinha. Tem um mestre de obra lá da minha obra, que ele tinha um servente de pedreiro. O servente de pedreiro dele saiu e de repente entrou outro. Eu nunca tinha visto ele na vida. Ele chegou lá na obra, eu fui lá ver a obra, ele estava lá, eu não vi o que ele tinha, não vi acessório, eu só acolhi ele. Oi, esse é você que vai ser o novo funcionário? Abracei ele, beijei o homem no rosto, o homem ficou constrangido, feliz da vida, rindo à toa. E aí conversei com ele, muito descontraído, mas eu não fui artista. É uma expressão natural minha. Eu gosto de acolher as pessoas. Acolhi ele. Passou o tempo, fui embora, beleza. Aí, passou a tarde, o meu pedreiro me liga e falou assim, Paulo, olha só, eu tô aqui para te agradecer. Eu disse, mas por quê? Rapaz, você não sabe como é que você deixou o apelido dele é Tigrão, o Tigrão feliz. Sabe por quê, Paulo? Porque ele começou a chorar e ele falou que ele nunca tinha recebido um abraço antes. Aí depois que eu fui saber que ele tinha passado por um processo de vida muito difícil, foi preso, estava em liberdade, e era a primeira oportunidade de emprego, e eu recebi ele era discriminado, todo mundo olhava ele com o olho torto, porque ele tinha tornezeleira eletrônica, e eu recebi ele como eu abraço a minha mãe, como eu abraço meus irmãos, e isso transformou ele, isso tem que ver agora quando ele me vê. Ô, Paulo! Se você não chegar... isso transforma as pessoas. A gente olhar as pessoas com bons olhos é ser evangelho. Não é falando ser evangélico. Não existe placa para Cristo. É ser evangelho. Entendeu? Porque, em contrapartida, em paralelo, vamos ilustrar essa passagem. O doutor da lei havia convidado Jesus para jantar na casa dele. E Jesus aceitou. Simão, o fariseu, Jesus aceitou. Jesus chegou lá, quando de repente a pecadora invade a casa, derrama os cabelos molhados, chorados nos pés de Jesus, e Simão pensa assim, olha, se esse for verdadeiramente Deus, logo saberá que essa mulher é pecadora. O Simão pensou. E aí Jesus falou, repreendeu ele, mas como assim? Eu entrei aqui, você me deu um copo de água, e essa mulher que você chama de pecadora vem cá e derrama suas lágrimas nos meus pés, e derrama um óleo precioso. Quem que fez mais aqui? Você que está julgando ela, ou ela que se entregou a mim? Então, a gente tem que ter a ótica de Jesus, olhar para a pecadora, ou para o pecador, ou para mim mesmo, e ver a oportunidade. Não é ver o julgo, não é ver o erro, não é ver a culpa, é ver a oportunidade. Então, tipo assim,
A gente quer pregar o evangelho, a gente quer ser evangelho, mas a gente não age como Jesus agiu. Ser cristão é fazer o mínimo que Jesus fez, é ter ele como exemplo. Então, tipo assim, quando eu abracei ele, eu não olhei as tatuagens, eu não olhei o que ele foi lá atrás, eu olhei a oportunidade. Ó, e vou te fazer, pela misericórdia de Deus, surtiu efeito. O menino, não estou falando que é por causa de mim, não, mas isso ficou enraizado no coração dele. Ele é outra pessoa comigo. Eu não sei se amanhã ou depois ele pode ter uma recaída, mas eu só sei de uma coisa. Se ele tem uma recaída, ele vai ter o coração aberto para me ouvir dar um conselho para ele, porque eu tratei ele diferente. Entendeu? Então é isso. Pode falar. Ver assim, olhar na simplicidade, né? Não é difícil. Não é algo falante, né? Que, nossa, você precisa ter um estudo muito aprofundado na Bíblia ou em qualquer outra coisa. É vivência. É o dia a dia, né? Sim, você olhar... você ser a Bíblia que as pessoas vão ler, né? Exatamente. Exatamente, isso aí. É porque, o que acontece? Eu penso assim, o Espírito Santo de Deus nos convence. É Ele que nos fala o que é e o que não é. Sim. E quando você está na direção do amor, o Espírito Santo de Deus vai te convencendo de que isso é o certo. O Espírito Santo de Deus, ele mesmo vai te tratando. Mas para que isso aconteça, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa fazer isso uma vez para você sentir assim, nossa, abraçar foi tão bom. Abraçar foi tão bom. Receber um abraço é tão bom. Mas você tem que fazer isso primeiro. Se você não faz, você não dá liberdade para o Espírito Santo te mostrar que isso é certo. Entendeu? Infelizmente, não vou dizer a igreja, mas o sistema religioso, ele tem falsificado o evangelho. Em que sentido? Ele está lá pregando o evangelho, entre aspas, ele está lá pregando, mas na hora de tratar o irmão que está chegando sujo, ele olha, esse menino aí tá meio estranho. A gente quer estar dentro de uma igreja, mas a gente não quer ser igreja. Então, tipo assim, o processo da gente chegar no mais próximo de ser o cristão, eu sei que ele é uma escala, porque eu passei por isso. Em que sentido? Eu não era convertido. Ponto. E aí eu me converti. E quando eu me converti, tudo era o primeiro amor, assim, tudo é Deus. O passarinho que canta é Deus. E é mesmo, mas tipo assim, você fica tão impressionado que lhe falta um pouco de maturidade para você discernir o que é e o que não é. E você se entrega a esse mar de oportunidade. E aí, esse é o segundo estágio. Tudo ser Deus. É o primeiro amor. O terceiro estágio é você querer buscar maravilhas, né? Só maravilhas. O reteté, é o monte, Só que isso é um pouco perigoso quando a gente perde um pouco da maturidade espiritual. Porque a gente se baseia só nisso. E a gente esquece de entender que o Senhor também fala no silêncio. E quando o silêncio vem, a gente fala assim, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não conversa comigo. Só que Deus está o tempo todo. Então ele deixa de ser Deus se ele não faz isso. Então, entendeu? Então a gente tem que ter essa maturidade de entender que o Senhor está todo o tempo do nosso lado. Esse silêncio também faz parte. E aí, aí você quebra esse paradigma de religião versus cristianismo. A religião, ela está servindo a Deus pelo medo do inferno e não pela graça do céu. Eu não posso fazer isso porque isso vai me levar para o inferno. Eu não posso beber porque a bebida vai me levar para o inferno. Eu não posso fazer isso porque isso me leva para o inferno. Então, você se torna prisioneiro de Cristo, sendo que Cristo liberta. Você está entendendo como é que é profundo isso? Você não precisa ter medo do inferno. O inferno não te cabe. Existe uma separação muito brusca, um abismo muito grande entre ser cristão e a religião. É um fato. A religião não te permite ser cristão. Não, olha só, e também a gente tem que ter maturidade para entender isso. Não estou dizendo que a gente tem que ser desigrejado.
A gente tem que ter consciência de Cristo. É diferente. Então, quais são os obstáculos, o abismo entre a religião e o cristianismo? Primeiro, você está servindo a Cristo por medo de ir para o inferno, e não pela graça de servir a Deus. Quando a gente serve a graça, quando a gente serve a Cristo por medo, a gente deixa de ser, a gente passa a ser prisioneiro da graça. E quando a gente serve a Cristo por medo de ir para o inferno, a gente passa a ser prisioneiro. E quando a gente serve a Deus pelo exemplo, a gente passa a ser liberto pela graça de Deus. Né? O segundo ponto que a gente, como a gente tem que, a gente aperfeiçoa o nosso caminhar em Cristo, é você servir a Deus não pela barganha. Ah, eu vou servir a Deus para ganhar isso, eu vou servir a Deus para ter aquilo, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar isso em troca. Isso também não existe. A gente tem que servir a Deus porque o que Ele fez para nós foi tão bonito, tão bonito, tão bonito, que eu quero ser exemplo disso. Eu tenho que servir a Deus por exemplo. Exemplo de ser uma pessoa de caráter, que Ele foi. Exemplo de ser uma pessoa justa, que Ele foi. Exemplo de ser uma pessoa de amor, que Ele foi. Então não é porque Ele vai me dar alguma coisa em troca. É porque Ele já morreu na cruz por mim, por um amor que eu jamais senti. E eu quero ser o mínimo igual a Ele. Entendeu? Eu quero amar as pessoas igual a Ele. Eu quero fazer o bem igual a Ele. Então, e quando a gente entende essas coisas, a gente vai entendendo como é que Deus é lindo, como é que o amor é simples, como é que o outro tem jeito, como é que o pecado não é maior do que o amor, entendeu? E outra, quando a gente passa por esse processo de fazer o bem, a gente não carrega pecado de estimação. Vou te explicar por quê. Porque a vontade de fazer o bem é tão melhor, tão maior do que o peso do pecado, que no começo, quando a gente faz o bem e a gente é confrontado, passa a ser um desafio. Mas aí o Espírito Santo vai entrando de uma forma tão doce na nossa vida, que a gente vai esquecendo das coisas naturalmente. A gente não precisa ficar com aquela noia de aquele pecado. Porque quanto mais você tem medo do pecado, mais aquele pecado vai te consumir. Mais você vai ser prisioneiro dele. Aí, o Cristo em nós, ele faz nós enxergarmos não como super-heróis, mas como pessoas mutáveis. Porque o mal também da religião é achar que a gente tem que ser perfeito. E aí a gente começa a se cobrar demais. Em que sentido? Aí eu faço isso, eu sou um nada, eu não posso, eu sou um nada, eu sou um nada. E não é assim. A gente tem que entender que a gente é livre em Deus. A gente está aqui como instrumentos e pequenos do Senhor. Nós somos barro, gente. Nós estamos aqui para crescer mesmo em Deus. Entendeu? Então, esses pilares. A gente não pode nos enxergar como super-heróis da fé, não. A gente está aqui em constante crescimento. E a graça é que vai nos aperfeiçoando aos poucos, entendeu? Cara, que fera. Muito bom. Isso eu tenho certeza que eu posso falar por mim, né? Crescimento aqui, Deus está falando, Deus está enchendo as nossas vidas e com certeza o pessoal aí de casa também. Paulo, não querendo sair dessa conversa que tá maravilhosa, mas assim, você acha que dá pra gente fazer uma parte prática? Não sei se você preparou alguma coisa com relação a... Vamos partir pelo processo de criação, né? Tá, beleza. Vamos dar uma aulinha de desenho aqui básica, então. Porque, olha só, que a gente consegue também aprender a ministrar com desenho. É o seguinte, quando o Senhor nos criou, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Quando o Senhor nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas antes de tudo, Ele fez algo que seria a terra, que antes era sem forma e vazia. Vamos colocar aqui mais forte. Legal, dá pra ver. Tá dando pra ver? Tá. Ele criou, no primeiro dia ele criou o planeta, né? Que era sem forma e vazia. Por que ele criou o planeta? Porque ele já estava com um projeto muito bonito
no coração. Porque tinha um carinha muito ingrato que queria ser mais do que Deus. Ele era bonito, ele tinha brilho, ele era tinha poder também, não tão como o Senhor, mas tinha poder. E ele quis ser mais do que Deus. E aí, o que Deus fez? Olha só, eu sou único. Eu sou único. Então, Deus tirou a beleza, Deus tirou o poder, Deus tirou a graça e colocou ele nas profundezas do inferno. Aí, ele deixou de ser um anjo de luz e passou a ser Satanás. A partir desse momento, Deus teve um projeto muito mais lindo. Eu vou fazer agora diferente. Aí ele preparou um ambiente, ele fez um mundo sem forma e vazio. Mas ele fez esse mundo sem forma e vazio pensando na gente. Então depois ele começou a moldar o mundo. Ele preparou os animais, ele preparou as plantas, ele preparou os seres do céu e das águas. Tudo para colocar a gente nele. E aí, ele pensou assim, o que eu vou fazer agora vai ser a minha imagem e semelhança. Eu não vou errar, porque eu já sabia que eu criaria algo mais lindo e mais sublime, que pudesse falar do meu amor com excelência. E aí ele foi moldando. Primeiro aí ele colocou uma coisinha, um elemento. Ele falou assim, olha, tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito. Ele foi colocando cada pedacinho de traço dele na gente. O olhar que ele tinha sobre nós era o olhar dele. Então ele colocou os olhos dele para que a gente pudesse ver só coisas bonitas da vida. Ele colocou os olhos dele em nós para que a gente olhasse a beleza da criação, para que a gente pudesse olhar a beleza do próximo, a beleza do irmão, a beleza da natureza, a beleza dos animais, tudo para que a gente pudesse ser a imagem e semelhança dele. Se ele fez as coisas para serem bonitas, nós tínhamos que ter olhos que viam beleza. E aí ele nos colocou os olhos em nós, a sua imagem e semelhança. E os olhos, eles tinham que vir com expressão. E aí ele colocou também o supercílio. Só que aí ele falou assim, não, tem mais elementos que eu posso agregar nessa criação perfeita minha. Então, eu quero que eles sintam a paz do ar, eu quero que eles tenham o aroma do meu espírito, eu quero que eles sintam o Espírito de Deus. E aí, ó, ele fez o nariz, a imagem e semelhança de Jesus, de Deus, para que a gente possa sentir somente a fragrância do seu Espírito. E aí, ele falou assim, não, eu quero mais. Eu quero dar coisas à minha imagem e semelhança. E eu vou colocar neles uma boca. Para quê? Para que eles possam proferir somente o meu amor, proferir o meu evangelho, proferir as palavras de bênção no irmão do irmão. Não vai mais amaldiçoar ninguém. Nós vamos falar coisas bonitas para o próximo. Nós vamos falar coisas de amor. Por isso essa boca, porque é a imagem e semelhança de Deus. Então, o Senhor nos deu o olho, os olhos, a sua imagem e semelhança para vermos somente as coisas boas. O Senhor nos deu o nariz, a sua imagem e semelhança, para que nós possamos sentir a fragrância do Espírito. O Senhor nos deu a boca, a sua imagem e semelhança, para que a gente possa falar do amor de Deus, bem dizer às pessoas. Mas o Senhor também nos preocupou em nos dar ouvidos à sua imagem e semelhança. Sabe para quê? Para que a gente escute somente aquilo que nos faça crescer. Joga por terra tudo aquilo que te desanima. E aí ele fez o ouvido, para que você ouça somente as coisas boas. Jogue por terra aquilo que te joga para baixo.
joga por terra aquilo que te desmoraliza, joga por terra o eu não consigo, joga por terra o você não é capaz, joga por terra o você não consegue, joga por terra você não pode, joga por terra você não vai vencer, joga tudo isso por terra. Ouve, ei filho, eu te faço a minha imagem e semelhança. Ei filho, eu te fiz vencedor. Ei filho, eu te fiz para você semear o meu amor. Não desista, siga firme, adiante. Eu acredito na sua missão. E aí o Senhor te deu os ouvidos. E aí, por fim, ele só lapidou a sua criação. Ele colocou o cabelo, mas cada um também tinha o seu jeitinho, tinha a sua identidade. Embora todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós temos uma característica que nos faz ser nós, que nos faz ser particularmente nós. Então, cada um, o Senhor moldou de um jeito. Mas, que a gente saiba que, embora cada um seja de um jeito, Ele te fez a imagem e semelhança dele. E agora, sabe por quê que você é tão odiado pelo inimigo e tão amado por Deus? É porque você agora tem a beleza de Deus, tem o talento que Deus te deu, tem a capacidade de falar do amor dele e, sobretudo, tem o que ele não tem: o perdão. Deus te perdoa. Deus te perdoa. Deus te perdoa. O inimigo não tem mais o perdão, mas você tem o perdão. Deus te perdoa. Você é a imagem e semelhança de Deus, meu amigo. Você é a imagem e semelhança de Deus, minha amiga. Então, não pense que você não é capaz, não pense que você é feia, não pense que você é menos, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, eu fiz um processo aí de desenho ao mesmo tempo em que ministrei aqui um pouquinho do amor de Deus para as pessoas. É isso, minha amiga. Incrível. Amém. Gente, deixa eu voltar para cá agora. Aqui, ó. Quem quiser saber, eu tenho um curso de desenho que é Paolo Bardiero. Paolo Bardiero. Recicle Amor. No YouTube, gratuito. Só chegar lá e digitar esse nome aqui que você vai ter o curso lá. Tá joia? Que sensacional. Que dom, que talento. Claro que quanto aprendizado, né? Com certeza, em todos os cursos, faculdade, formação. Mas nada supera a criatividade e a forma como você conduz o amor de Deus, o amor de Deus para com as nossas vidas mesmo, em tudo. Eu tenho certeza que todos foram abençoados com essas palavras, com o desenho, com tudo. Amém, amém. Eu, com certeza, também fui muito abençoado. É mais uma prova de que Deus preparou tudo isso, porque, como eu disse, se não fosse o Senhor, eu não teria o Instagram, e se não fosse o Instagram, eu não teria essa conversa. Então, é parte de Deus, com certeza, esse momento, Deus preparou esse momento, porque o Instagram foi promessa dele, né? Sim, e cada um que a gente conhece, é Deus que prepara, né? Não tem outra razão. Não. A gente costuma dizer aqui que são as conexões divinas, né? Deus nos conectando e nos fazendo aprender mais, crescer mais, compartilhar Deus mesmo, né? Isso é muito rico, muito, muito. A gente estava muito empolgado para esse momento. Os adolescentes, eu tenho certeza que estavam muito empolgados também. E só reforço o que as meninas disseram, né? Da gente se alegrar com tudo isso, de trazer a arte realmente para expandir o reino aqui, não só para os nossos adolescentes, mas para todo mundo que acessar a sua página, acessar a nossa página. Enfim, nós cremos que todos esses meios foram criados justamente para expandir o reino, né? E nós usaremos isso com todo o coração, com toda a alegria em Jesus.
Então, nós estamos muito gratos por esse momento. Amém. E vocês, cara, que estão ouvindo aí, compartilham os desenhos, compartilham, é uma forma de evangelizar, é uma exposição gratuita, né? Para as pessoas printarem, enviar para os amigos, enviar para a família, enviar para o grupo, justamente para cumprir o IT mesmo, a missão de Deus, né? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que ficaram pacientemente, que me aguentaram aqui. Sou muito grato pelo papo. Tamo junto, se precisar, pode marcar, foi abençoador para mim também. Agradeço a oportunidade. Estamos aqui, Pessoal, pós-live. obrigada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada por vocês que permaneceram, que ficaram.